Olá, bom dia a todos. Meu nome é Leila Campos, colaboradora do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, localizado no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. E hoje eu estou aqui para darmos continuidade ao programa Gotas Fraternas, com estudo do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Nós vamos hoje refletir um pouco sobre uma belíssima lição, que é o capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida. Do que trata esse capítulo, né? Então a história é mais ou menos assim. Jesus e seus discípulos estavam na casa de Pedro, que é onde habitualmente Jesus se reunia com os discípulos, né, na casa de um dos seus apóstolos, o Pedro, e eles estavam conversando naquela noite sobre a prática do bem. E a dúvida, o questionamento entre eles era como expressar e incentivar a beneficência, a prática da caridade sem recursos monetários, sem recursos materiais, financeiros. E aí começou a se discutir entre eles e trazendo à tona grandes nomes de beneméritos naquela ocasião e que teriam a possibilidade de realmente fazer uma caridade mais efetiva, auxiliando os carentes, os necessitados, os pobres. Então eles estavam refletindo e discutindo que somente os poderosos da terra que se encontrariam à altura de estimular a piedade ativa. E aí Jesus, ouvindo tudo aquilo, a conversa entre seus discípulos, ele interfere. Nosso mestre divino, nosso mestre amado Jesus, nosso modelo e guia, que guia os nossos passos para voltarmos a Deus, porque fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E através da vivência dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, nós retornaremos a Deus como espíritos iluminados. Pois bem, Jesus interfere e começa a contar uma história. E a história é mais ou menos assim, que certa vez existia um devoto muito sincero das leis de Deus, e que por determinação do alto, ele foi convocado a exercitar a caridade e a beneficência, portanto. Só que tinha uma questão a ser solucionada. Ele vivia numa extrema pobreza. Ele era casado, tinha muitos filhinhos ainda em tenra idade, e o trabalho com o suor, né, do seu rosto, literalmente, um trabalho árduo, que ele exercia, todo o seu recurso monetário era destinado para o sustento da sua família e dos seus filhinhos. Então não sobrava nem uma pequena quantia para ele fazer a caridade pública, né? Ofertar uma sopinha quente a quem tivesse fome, ou um agasalho, um cobertor a quem necessitasse, estivesse passando frio. E aí isso tudo magoava muito o coração desse servo tão fiel a Deus, principalmente porque ele recebera um chamado do alto para exercitar a caridade. Pois bem, o que ele fazia? Ele dava de si mesmo. Então ele trazia sempre nas conversações boas palavras, gestos pessoais de muito conforto, de estímulo, de incentivo a aquelas pessoas que lhe cruzavam o caminho da sua convivência íntima e que estavam passando por dificuldades, por sofrimentos, por situações de turbulência em suas existências. Bom, até que um dia ele chegou à seguinte conclusão: pois bem, se eu não tenho dinheiro, recurso financeiro para fazer uma caridade mais efetiva, mais ativa, doando bens materiais, né, oportunizando uma minoração do sofrimento alheio através da doação desses bens materiais, eu tenho aqui uma ideia. Ele então recebe
uma intuição muito forte de guerrear contra o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela Terra. E é assim que ele começa a agir. Então, sempre que surgiam pensamentos tortuosos na sua cabeça, pensamentos inferiores, negativos, ele afastava veementemente, orando a Deus, pedindo forças para que aquele pensamento se afastasse e ele não desse sintonia vibratória para aqueles pensamentos, por aquelas sugestões, né, de apelo de inferioridade, de raiva, de ódio, de negatividade e assim por diante. Outra coisa que ele fazia, sempre que tinha uma conversação, fosse no ambiente de trabalho, fosse entre os parentes, os familiares ou com a vizinhança, e que fosse trazido à baila ali naquela conversa algum aspecto negativo de alguma pessoa, falando mal dessa pessoa, com maledicência, tecendo os seus defeitos, as suas falhas, as suas imperfeições, o que este servo fiel ele fazia? Ele sempre recordava uma pequenina que fosse virtude daquela pessoa, daquela vítima ausente, né? Porque a pessoa não estava nem ali para se defender. Se alguém falava com ele enraivecido, encolerizado mesmo, o que ele fazia? Ele não se ofendia. Ele continuava a tratar aquela pessoa com serenidade, com respeito, falando manso, porque ele percebia que aquela pessoa era digna de compaixão, que poderia estar atravessando um problema muito mais difícil na sua vida do que ele mesmo atravessava em muitas circunstâncias. Então, não encontrava em seu coração, nos seus pensamentos, espaço a coisas do tipo calúnia, fofoca, maledicência, cólera e etc. Então, ele fez verdadeiramente um esforço de guerrear contra o mal no seu dia a dia, no seu cotidiano, colocando o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, em prática, literalmente, no seu relacionamento com o próximo, fosse no lar ou fosse na rua. Então, ele chega, depois de muito tempo, ao termo, ao final da sua jornada humana, e ele desencarna. Pois bem, ele desencarna sem oferecer ao mundo a beneficência que o mundo conhecia, que era essa caridade mais ativa, né, em que as pessoas viam. Ele então chega no plano espiritual receoso, pensando, meu Deus, eu não consegui fazer uma caridade que agasalhasse aquele que sentisse frio, um prato de comida para quem desse fome, porque eu tinha que trabalhar tanto para sustentar os meus filhinhos, e eram tantos os filhinhos. E agora, como vai ser aqui nesse tribunal, né, nesse julgamento da minha consciência? Eis que então ele se surpreende. Chega até ele, inesperadamente para ele, claro, uma coroa, um diadema brilhante e resplandecente, e é colocado do alto pelas autoridades celestes em sua cabeça. Ele já desencarnado, né, no plano espiritual. Ele então, em lágrimas, ele chora muito, emocionado, perguntando a razão daquele gesto tão inesperado, daquele prêmio tão inesperado vindo do alto. Então, a resposta dos benfeitores espirituais foi que a sua recompensa era devida à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que ele fora um verdadeiro empreiteiro, em que ele fora um verdadeiro exemplo, se esforçando a cada dia para que o mal não se propagasse onde ele estivesse ou através dele. Ele chegava até ao requinte de retirar da rua detritos e pedregulhos
que pudessem oferecer risco aos transeuntes para que eles não se machucassem. Isso tudo com muita devoção, feito com muito carinho, com muito cuidado e amorosidade. Então, Jesus olha para os seus discípulos depois de contar essa história tão bonita e tão cheia de ensinamento e conclui aquela reunião da noite na casa de Pedro com um tom amigo e falando amorosamente. Distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância, ou seja, através de leituras edificantes, ou para os dias de hoje, através de palestras, de cursos na casa espírita e tudo mais. Intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos de combater aquele combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa, que é a coroa da caridade desconhecida. Linda lição, não é mesmo? E muito profunda que toca os nossos corações. E essa lição nos faz lembrar a passagem de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, a sua segunda epístola a Timóteo, que diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que Deus nos ajude, nos inspire para podermos realmente lutar, combater o bom combate em nossas vidas, através do exercício primordial da caridade desconhecida que nos foi apresentada aqui nessa lição, pelo Espírito Neio Lúcio, nesta passagem de Jesus com os discípulos. Que estejamos atentos, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, para não sermos propagadores do mal, não colocarmos a lenha na fogueira, em discussões estéreis que ocorram ao nosso redor, numa palavra amarga que vem de alguém, no momento de descontrole e de ira de alguma pessoa que esteja ao nosso lado. Que sejamos exemplo de mansuetude e de exercício desta tão almejada caridade desconhecida e que está ao alcance de todos nós. Inspiremo-nos em Cristo Jesus, o farol das nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada.